Daí meu caro, caralho, fazia tempo que eu não usava essa intro, acho que faz 2 vídeos que eu não uso ela. Scott Pilgrim, se você entrou na internet nesses últimos dias, provavelmente já viu umas 500 pessoas usando foto desse desgraçado. Isso porque recentemente a Netflix lançou uma série sobre ele. Nesse vídeo aqui eu vou resumir e dar a minha opinião sobre essa série. Mas antes de começar, eu vou deixar algumas coisas bem claras. Primeiramente, eu não sou o maior fã de Scott Pilgrim do mundo. Pra falar a real, eu nunca li os quadrinhos, não assisti o filme live action e não joguei o jogo. Então a opinião vai ser de acordo de alguém que conheceu a história entre aspas pela série. Segundamente, não meu nobre, você não é literalmente Scott Pilgrim. Todos os personagens dessa história são totalmente exagerados para serem carismáticos e gerarem boas piadas. Então pelo amor de Deus, pare de passar vergonha. Você não vai pegar a garota dos seus sonhos falando sobre Sonic. E terceiramente, dá like, se inscreve e compartilha, senão eu irei cuspir mais fatos na sua cara. Mas enfim, vamos pra série. Episódio 1, a preciosa vidinha de Scott Pilgrim. Aqui vemos o tal Scott Pilgrim sozinho no seu sonho, até que do nada aparece literalmente a garota dos sonhos dele. Até que ele acorda e aqui a gente vê que o Scott é gentilmente um vagabundo que vive na casa do seu amigo gay, o Wallace Wells. Então gentilmente o Wallace pede pro Scott ir embora e ele vai tocar guitarra na sua banda, a Sex Bomb. E aqui vemos alguns amigos do Scott. Steven Stills, ele é o guitarrista e o vocalista da banda. Kim Pine, a baterista, que é nada mais que uma ex do Scott. Nive Chance, a namorada atual do Scott, que tem 17 anos. Que isso, Scott Pilgrim, que isso? Young Neil, que por enquanto a única característica é que ele aparentemente tem TDAH e mora junto com o Steven Stills. Depois disso, todos eles vão para uma festa e aqui dá de perceber que o Scott não liga muito para sua namorada atual. Tá certo, Scott, tá certo. Então eles chegam na festa que é na casa da Julie Powers, que odeia o Scott. E aqui o Scott encontra a garota dos sonhos e acontece nada mais nada menos do que a cena do Sonic, que fez tanto sucesso por aí. Então o Scott descobre que a Ramona Flowers, que é o nome real da garota dos sonhos, trabalha entregando o filme pra Netflix. Realmente genial, pena que a Netflix não entrega filme, é só pro streaming. Parabéns pros envolvidos. Aí o Scott tem a brilhante ideia de pedir um filme e esperar a Ramona entregar na casa dele, ou no caso na casa do Wallace Wells. Então quando ela chega, ele explica uns bagulhos sobre como ela vai parar nos sonhos do Scott e eu sinceramente não entendi porra nenhuma dessa explicação, mas o que importa é que eles vão para um date. Conversa vai, conversa vem e eles acabam nisso mesmo que você tá pensando. Na real eu menti, não rola o que você tá pensando, mas uma coisa que eu esqueci de mencionar é que esse tempo todo tinha um cara observando os dois. Quem é ele? Gideon Graves, o 7º ex da Ramona, que criou a Liga dos Ex do Mal. Um grupo de pessoas que querem voltar pra Ramona e obviamente evitar ela de ficar com o Scott. Então esse Gideon chama o primeiro ex da Ramona, Matthew Petel, pra dar um fim no Scott. E coincidentemente no dia seguinte a banda do Scott vai fazer um show. E aqui descobrimos que o Scott tem uma irmã, Stacy Pilgrim, que sinceramente é uma das personagens mais esquecíveis dessa série. Nesse show tá a Ramona e a Knives e o Scott fica com o cu na mão, mas enquanto eles estão tocando aparece o Matthew Petel e eles começam a lutar, até que o Scott supostamente morre. Mas a Ramona não aceita isso e o ex fica mais puta ainda porque ela não quis voltar pra ele. E a partir desse momento, meus caros, que a série deixa de ser sobre Scott Pilgrim e passa a ser uma investigação pra achar ele. Por isso o nome em inglês é Takes Off, que creio eu que deve ser tipo sai fora. Aqui vemos o funeral do Scott, mas estranhamente tem muita gente no funeral de um cara que era um vagabundo. Isso porque o pessoal não tava lá pelo Scott, e sim pela antiga ex dele. Isso é deveras engraçado de se falar, mas... Amy Adams, a antiga ex do Scott, que hoje em dia é uma estrela super famosa. Mas depois disso nós finalmente conhecemos todos os ex da Ramona. Todd Ilgren, o terceiro ex, que é vegano e famoso no meio musical. Lucas Lee, o segundo ex, que é simplesmente uma lenda de Hollywood. Rox Richter, sei lá como pronunciar isso, a quarta ex, que é meio ninja, seja lá o que isso significa. Ken e Kyle, simplesmente 2 irmãos gêmeos que já foram ex da Ramona, não me pergunte como. Então rola uma treta entre o Matthew e o Gideon porque ele tinha matado o Scott e não ganhou a Ramona de volta. Então depois dessa batalha, todos os bens do Gideon, incluindo a própria liga do ex-namorados, vão para o Matthew.
Enquanto isso, a Ramona vai dormir depressiva pela morte do Scott, até que ela entra naquelas linhas de sonho e ela ouve nada mais nada menos do que a voz do Scott, indicando que ele está vivo ainda. Terceiro episódio, Ramona aluga um vídeo. No começo do episódio vemos o Young Neil tentando escrever um roteiro, porém ele não consegue. Até que de noite, enquanto ele estava dormindo, aparece um cara misterioso mascarado e escreve um roteiro para ele. Sobre o que é esse roteiro? Nada mais nada menos do que a vida de Scott, porém contando como seria se ele ganhasse de todos os ex. Quem era o cara mascarado? Boa pergunta. Mas o que importa é que a Ramona descobre que o Scott não foi morto na batalha, mas sim sugado por um portal verde misterioso. Foi o Rick Sanchez? Talvez. Então a Julie Powers começa a dar dicas sobre quem pode ter sequestrado o Scott. Então a Ramona vai atrás da Kim, uma das ex do Scott. Mas no meio da conversa aparece a Rox, que é a quarta ex da Ramona. Então começa uma batalha bastante épica onde eles entram em vários filmes, mas no final das contas elas fazem as pazes. Aqui a Ramona percebe que tem que dar um ponto final nos ex delas, e o próximo é o Lucas Lee, o astro de Hollywood. No final desse episódio, o Gideon vai para a casa da Julie Powers e é revelado que o nome dele é Gordon, mas infelizmente não é o Gordon Freeman. Episódio 4, Tanto Faz. Aqui nós conhecemos mais o tal Lucas Lee, e ele tá quase indo à falência por ser um completo arrombado, mas ele não tá nem aí. Aqui vemos a produção daquele filme sobre Scott que o Young Neil escreveu, com vários atores diferentes interpretando os personagens que a gente já conhece. Essa parte do cinema é legalzinha, mas muito longa, então eu vou dar uma resumida maior ainda. O Wallace vê que estão fazendo ele mesmo no filme e rouba o papel do cara que estava atuando nele. Então a Ramona vai resolver as coisas com o Lucas Lee, mas claramente não tinha como ser ele, então eles fazem as pazes. Mas do nada aparece o namorado vegano da Ramona saindo de um portal verde. Será que foi ele que sequestrou Scott? Veremos. Episódio 5, Luz, Câmera e Faíscas. Aqui vemos que o vegano e a Amy Adams estão namorando. E como a Ramona tá suspeitando do vegano, ela vira dublê da própria Ramona no filme, e acho que deu pra entender. Mas o vegano e a Amy Adams simplesmente ficam se pegando nas filmagens. Então depois de muita história, o Wallace simplesmente faz o vegano virar gay. Então depois de ensaiar muitas falas no trailer, o vegano e a Amy se separam. Mas além de fazer o vegano virar gay, o Wallace fez ele virar carnívoro, realmente incrível. Então a Ramona mostra o vídeo do portal pro vegano, mas claramente não fazia sentido ser ele. Mas então Matthew chega e aí, como ele virou dono do cinema, ele demite todo mundo. Mas do nada aparece a Knives e o Stephen e dizem que tem uma oportunidade pra ele. Mas a Ramona questiona o Matthew e ele realmente achou que tinha matado o Scott, então ele também não seria mais um dos suspeitos. Mas ele diz que o Gideon tá morando com a Julie, então pra Ramona eles viram os novos suspeitos. Episódio 6, quem foi? Aqui a gente vê que Stephen e a Knives conseguem convencer o Matthew a fazer uma apresentação musical sobre Scott. E o Young Neil começa a explicar que não foi ele que escreveu o roteiro do filme. Então depois da Ramona questionar a Julie, ela vai pra casa dela e começa a falar com o Gideon. E como o Lucas Lee e o Gideon estavam na merda, os dois cagaram a casa inteira. Mas a Ramona percebe um robô que já tinha aparecido em vários outros episódios. Então o Lucas Lee fala que foi os dois gêmeos que fizeram aquele robô. Então isso só pode significar uma coisa. Mas o Gideon fala pra Julie que estava tramando um plano pra matar o Matthew esse tempo todo. Depois disso a Ramona volta pra casa e o grupinho dela tava lá esperando pra contar tudo. Mas a Ramona diz que já sabia. Porém, quando eles estão saindo pra ir atrás dos gêmeos, quem aparece na porta é nada mais, nada menos, nada mais do que ele, o próprio Scott Pilgrim. E ele diz que quem fez isso foi ele mesmo. Episódio 7, mais Scott, mais Pilgrim. Aqui a gente descobre que quem sequestrou Scott foi o próprio Scott, só que do futuro com 37 anos. E o Scott fala que a pior decisão da vida deles foi justamente ganhar de todos os namorados do mal. E ele mostra pro Scott normal que ele e a Ramona se separam no final. No futuro eles ainda moram na casa do Wallace, que tá com 39 anos. E como no futuro o Scott é amigo dos gêmeos, ele pediu para eles fazerem uma máquina do tempo para impedir o Scott do passado namorar a Ramona e ter o coração quebrado. Então o Wallace velho e o Scott novo vão para casa da Ramona velha, e ela explica que foi ela mesma que escreveu o roteiro do Young Neil, mas o plano não tinha dado certo. Porém o Scott novo tinha usado o VR daquele robô para ver o que estava acontecendo na linha temporal dele, e ele fala para a Ramona velha que a Ramona nova continuava atrás dele, então eles voltam no tempo novamente. Mas quando o Scott normal e a Ramona normal tentam se beijar, simplesmente aparece uma barreira vermelha, o fucking Peitor 3000. Então eles vão pro teatro musical para ver se foi algum dos ex. Último episódio,
o mundo contra Scott Pilgrim. Finalmente chegamos no último episódio e aqui o Scott começa a questionar todos os ex, porém nenhum deles era o criador do campo de força. Então eles vão pro musical normalmente, mas do nada aparece um portal vermelho gigante e teleporta eles para algum lugar. E aqui a gente vê nada mais, nada menos, nada mais do que Scott Pilgrim mais velho ainda. E esse tempo todo era ele que tinha feito esse campo magnético por Scott não beijar a Ramona. E aqui acontece a batalha épica final. Mas no meio da batalha quem aparece é nada mais nada menos do que a Ramona mais velha ainda. E como o Scott mais velho ainda continua sendo submisso da Ramona, ele simplesmente desiste de lutar. Então de algum jeito as duas Ramonas se juntam e viram a Super Ramona. E eles finalmente voltam ao mundo normal. Então a série se conclui com todo mundo ficando feliz. Mas no pós-créditos vemos o Gideon e a Julie juntos naquela sala maligna. Vão continuar na segunda temporada? Não sei, só sei que esse foi Scott Pilgrim, a série. E eu já tava cansado de ler esse roteiro, mas enfim, pra mim os personagens são carismáticos, as músicas são boas, a animação é bem feita e essa série merece um 8,5. Dá like, se inscreve e adeus.